Então, Lu, é assim, o negócio de tinta é um negócio extremamente importante no país porque está ligado a dezenas de aplicações. Agora, o pigmento tem uma conectividade extremamente dependente porque não tem fabricação de pigmento no Brasil. Tem muito pouco. Portanto, tudo que vai num segmento importante como a tinta é importado. Essa é é o primeiro pé, né? O segundo pé é que não usa grandes quantidades de cada item. O terceiro pé é que usam-se muitos itens. Então aí está o grande segredo do negócio. Um mercado que demanda matéria-prima, uma matéria-prima que não é produzida no país, um grande número de itens, né, dentro das famílias de orgânico, inorgânico, pérola, metálico e pigmento de efeito. Quase nada é fabricado aqui e eles são usados em quantidades que não justifica grandes importações. Portanto, como é que se conecta a Color Mix nesse processo? Se conecta como o agente de desenvolvimento industrial de um país desse tipo. Então a gente precisa representar boas marcas e ser o link entre o produtor mundial com os consumidores aqui no Brasil, com os fabricantes, né? 80% a 90% de todo esse pigmento vem da Ásia, Índia, China e outros fornecedores da Ásia, e precisa de alguém que faça essa tradução do fabricante lá longe com as mais distantes fábricas de tintas aqui no Brasil. É um negócio muito necessário, muito importante, mas que precisa de um agente muito qualificado para fazer isso funcionar direito. Senão, você não consegue ter boas tintas, a tinta não é tão competitiva, o mesmo tipo de tinta que tem nos grandes centros talvez não consiga ser feita nos pontos mais distantes do país, porque não tem como chegar lá a matéria-prima, né? Então, por aí a gente já entende a relação entre a indústria de tinta e a complexidade do pigmento que precisa para que ela funcione. Então, esse negócio funciona assim, né? Como eu te disse, que você precisa ser um agente de desenvolvimento desse empresário, desse mercado. E as marcas que podem fazer com que a competitividade seja levada mais a seu favor, é que primeiro você tem que respeitar a qualidade. Então você tem que oferecer aqui para o mercado uma qualidade de nível global, para que eles possam amanhã exportar uma tinta ou mesmo produzir uma coisa como se produz lá fora. Depois que tem essa qualidade identificada, você precisa ter reprodutividade disso. Então não adianta ter um lote bom e o outro lote não é bom. Então qualidade, reprodutibilidade e aí depois precisa ter disponibilidade também, não adianta, é tudo importado, nós já falamos. Aí não adianta ir lá fora e arrumar um fornecedor que tem qualidade, reproduz, mas não tem disponibilidade. Então hoje você tem produto, amanhã você não tem. E finalmente, depois de qualidade, reprodutibilidade e disponibilidade, você precisa ser competitivo. Então tem que estar em condições de se relacionar com um fabricante internacional que tenha tudo isso a preços competitivos. Aí sim você consegue oferecer para esse mercado ou para a demanda que a gente tem aqui no Brasil condição de crescimento. E esse é justamente o diferencial que a gente busca na Color Mix, né? Hoje a gente tem relações extremamente privilegiadas com as nossas distribuidoras e os nossos fornecedores, respeitando fortemente essas situações de qualidade, reprodutibilidade, disponibilidade e competitividade. Isso é que, ao meu ver, permitirá com que a gente tenha condição de ser escolhido por você em detrimento de outros, né?
Então, isso é muito interessante, né? O principal desafio para você ser um agente qualificado nesse setor é você poder ter um portfólio que permita a um cliente nas mais distantes posições desse país te enxergar como uma boa solução. Então não adianta eu ter qualidade, reprodutibilidade, disponibilidade e preços competitivos para um item ou 2 itens. A gente falou no começo que a indústria de tintas consome inúmeros pigmentos de um monte de família, orgânico, inorgânico, perolado, metálico e pigmentos de efeito, digamos 5 famílias. Se você não tiver presente nessas 5 famílias, você não é alguma coisa útil para o mercado. Porque, eu tenho este, mas não tenho aquele. Então, um cliente lá muito longe vai precisar gastar com mais frete, com mais contato, com mais notas fiscais, com mais logística para poder ter a mesma coisa que ele precisa ter quando ele pode ter com um fornecedor só. Então, portfólio é a alma do negócio. Você precisa ter uma cesta, né? Precisa sair para a floresta com uma cestinha que tenha um bom conjunto de soluções para o cliente, para que o cliente olhe você como realmente um agente de contribuição. Poxa, eu posso me relacionar com este fornecedor porque ele me oferece todas as famílias de pigmento com qualidade, com reprodutibilidade, com disponibilidade e com preços competitivos. E não é só o pigmento, né? Na verdade, o pigmento vem no bojo de algumas outras especialidades que são complementares. Portanto, quando eu chego num distante ponto do país com pigmento e aditivo, eu sou mais completo do que só com pigmento ou só com aditivo. Se eu chego com pigmento, aditivo e resinas aldeídicas, por exemplo, eu já sou mais completo ainda. Então você tem que se completar no pigmento, depois buscar um complemento estratégico para os pigmentos e eventualmente qualquer outro complemento estratégico para essa cesta é muito bem-vindo, né? Esse é o grande desafio, você ter um portfólio e depois você ser nacional. Você precisa respeitar e entender que existem clientes nos grandes centros, mas fundamentalmente um país como o nosso, de medidas continentais e emergente, o crescimento está muito mais descentralizado do que São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O crescimento está no centro-oeste, está no nordeste, está no norte. Se você não tiver essa visibilidade de que você precisa estar disponível para esses clientes nessa distância e ainda entender características diferentes de cada região em termos de consumo, você continua não sendo um bom player, né? Porque trabalhar aqui na grande São Paulo com um portfólio que nem é tão completo, hoje já não dá para ser considerado uma boa contribuição, né? Então você precisa ter um portfólio, precisa ser nacional e, finalmente, esse portfólio não é qualquer portfólio, você precisa ter um portfólio com marcas renomadas e comprometidas com o Brasil, né? O grande diferencial que nós temos nesse momento é que a gente não tem pigmento color mix. Como o mercado é muito comum se encontrar no mercado pigmento com o nome do distribuidor. Eu acho que o mercado brasileiro já tem uma maturidade clara para entender que isso, né, não traduz comprometimento da distribuída. Então hoje a gente tem pigmentos Ecart, pigmentos Lanxess, pigmentos Geco, pigmentos Schox, todos através de contratação de distribuição, que o contrato não quer dizer nada, mas quer dizer sim o comprometimento desse fabricante com participar do mercado brasileiro e oferecer ao mercado brasileiro qualidade, reprodutibilidade, disponibilidade e preço competitivo. É completamente diferente de eu pegar um avião, eu e você, que é minha técnica, vamos lá na China, no China Coat, o que tem de amarelo mais baratinho? Eu compro todos os amarelos baratinhos, venho para o Brasil, meto num saco Color Mix e vou para o mercado.
Amanhã eu vou lá com você de novo, compro outro amarelo mais baratinho, mas é de outro fabricante, o grão tem outra dureza, a cor não é exatamente a mesma coisa, a absorção de óleo é outra, eu boto no saco e vendo para ele como se fosse a mesma coisa. Acabou, entendeu? Isso tem os dias contados, isso tem muito no mercado ainda, mas o principal diferencial nosso é esse. Nós representamos marcas mundiais que reconhecem que o Brasil é um excelente mercado para pigmentos e querem um braço comercial profissional para atuar no mercado brasileiro. Então nós representamos essas marcas. Não tem todas as feiras, todas as Abrafades e tudo mais, esses fabricantes estão conosco lá no stand para visitar clientes, para receber orientação técnica, para entender um pouco do mercado. Esse é o grande diferencial, portfólio, atuação nacional e qualificação do portfólio através do comprometimento da distribuída ou do fabricante com o mercado brasileiro. Esse é o grande pulo do gato, na nossa opinião. Na verdade, a gente começou esse sonho oriundo do fato daquele DNA de ser uma boa operação de distribuição através da Bandeirante Química e depois Bandeirante Brasmo, e tudo isso sempre foi muito bem feito, e o cliente sempre nos perguntou: poxa, por que não temos pigmento nessa operação tão qualificada? E a gente começou a estudar isso em 2009 e chegamos à conclusão de que para ter realmente pigmento e dar a contribuição que o mercado esperava, a gente precisava ter uma estrutura profissional para isso. E em 2011 a gente iniciou então a operação Color Mix através da compra de uma pequena empresa que se chamava, já tinha esse nome, mas foi a plataforma de implantação. E aí viemos construindo esse conceito, né, do portfólio, né, da reprodutibilidade, qualidade, disponibilidade, da qualificação desse portfólio. É uma operação muito jovem, né? Nós começamos lá em 2011, em janeiro de 2011. Hoje a gente já figura entre as 5 primeiras operações de pigmento do Brasil, sendo que as 4 primeiras são todas, 3 são fabricantes mundiais e uma é um fabricante nacional que tem mais de 20 anos, muito tradicional, é uma excelente empresa, então a gente se sente bem honrado de estar nessa posição, mas é muito jovem, a gente está nessa posição de 5º, muito longe do 4º, então as grandes mudanças que tem dentro da Color Mix é continuar obstinadamente nesse processo de qualificação das distribuídas, qualificando o portfólio, sendo mais presente nacionalmente, né? Colocando-se mais disponível para clientes nas mais diversas regiões do país, fortalecer o negócio de BIC, que é uma especialidade extremamente carente de uma atenção full time, né? Então, quando a gente olha para um negócio de pigmento, olha para um negócio de aditivo com o mesmo olhar, a gente está olhando para o olhar da especialidade, então a gente vai poder aumentar a nossa contribuição para o mercado brasileiro do que diz respeito a aditivo, no que diz respeito a pigmento, trazendo novas distribuídas que estão sendo costuradas já desde do ano passado e que nesse primeiro semestre a gente já vai ter novidades, depois do segundo semestre mais um pouco de novidades, mas sempre nessa linha dos pigmentos, dos aditivos e das resinas especiais. As grandes mudanças que a gente tem esse ano são a consolidação dos recursos humanos extremamente qualificados que formamos de 2011 até agora, a consolidação dessas distribuídas que viemos costurando e uma maior dedicação e um close to customers nos clientes de aditivo, que é um negócio que começamos em dezembro. É por aí que a gente quer atuar para chegar mais perto do 4º nesse ranking aí que a gente está olhando.